Eu entrevistei né, foi uma mini entrevista, né? O Landim me respondeu. Depois de meses, eu consegui 2 respostas dele, publiquei no meu blog, publiquei vídeo no canal. E aí, trocando em miúdos, ele diz o seguinte: todos os jogadores serão avaliados ao final da temporada. É claro que ele fala imaginando que vai vencer a eleição o seu candidato, né? E ele continuaria no clube como CEO, já foi comunicado isso, se o Dunst vencer, então ele participaria das decisões. Então, se isso ocorrer, todos os jogadores serão avaliados. É o que ele fala, ou seja, não vai renovar. Não vai renovar agora. E não tem cabimento renovar, né? Não tem cabimento nenhum. Lembrando, um compromisso de 3, 4 anos, 2 que seja com o Gabriel, já que um ele não aceitou, então digamos que seja um compromisso maior, custa muito dinheiro. Não é um jogador barato, é dos mais caros e teria um aumento, pelo que se comentou à época da proposta, na minha visão, totalmente estapafúrdia, feita para a renovação de contrato com 50% de aumento. Um jogador que está há muito tempo mal, que tem uma belíssima história, mas ninguém pode viver de história, né? Só de história, mas que vem há muito tempo mal e também se envolveu em várias situações, um tanto quanto constrangedoras aí fora de campo, né? Entre elas, uma suspensão tola, totalmente tola. Então, um cenário que está muito claro para mim. Eles não querem falar que não vão renovar agora, porque há uma clara preocupação, na minha visão, com a eleição e não se sabe exatamente de que maneira o Gabriel pode ou não impactar em votos. Ou seja, o cara fica com fã do Gabriel e não vai votar no candidato A, B ou C porque é contra a permanência do jogador ou não propôs uma renovação. Então fica dando uma espécie de um somebody love. Não, vamos ver no final do ano e tal, mas não tem nada concreto, nenhuma negociação em andamento para renovar. Aí rolou um boato que o Felipe Luiz pediu. O Felipe Luiz não tem o direito de pedir para renovar contrato nenhum, ele tem que treinar o time. A não ser que o Gabriel estivesse comendo a bola, jogando muito, e falasse, cara, não podemos abrir mão desse cara para o ano que vem, ele é muito importante, dando o feedback dele de técnico. Mas 2 jogos em que ele, sinceramente, não fez nada. Ah, que melhorou, porque uma pessoa do Flamengo falou para mim essa semana assim, não, mas ele fez algumas movimentações. Falei, vem cá, jogador dos mais caros do Brasil, vocês pagam uma fortuna para o cara fazer algumas movimentações, eu imaginava que fosse para ele fazer grandes jogadas, dar assistências, marcar os gols, atormentar a defesa adversária. Essa é a função do atacante como ele já fez inúmeras vezes no passado. Algumas movimentações, inclusive 5 impedimentos. Gente, o Gabriel em 2 jogos teve 24 ações com a bola. E ficou quase o jogo inteiro, né? O segundo jogo agora foram 73 minutos. Foram 15 ações com a bola no jogo contra o Corinthians e um gol em impedimento. E contra o Bahia ele perdeu um gol absurdo. Estava inteiro na jogada, perdeu o gol, né? E teve 9 ações com a bola. Se você pega os números do Plata, do Michael, os caras que entraram depois, todos tiveram mais contato com a bola do que o Gabriel. Mas espera aí, não, é diferente. Sim, é diferente. O Gabriel nunca foi um homem de ficar plantado na área esperando a bola chegar. Ele sempre foi um jogador de muita movimentação, de buscar a bola no meio do campo, de buscar a bola na direita, na esquerda, circular com a bola. Então, assim, que atuações fantásticas são essas que as pessoas estão vendo? Eu não consigo enxergar. Mas houve um progresso. Digamos que tenha ocorrido um progresso. É muito pouco para um jogador tão caro. Essa é a questão. O dinheiro, gente, entra em toda avaliação nesse sentido. Não existe como. Se o cara ganha mais, se o cara é mais caro, ele tem que entregar mais. Em qualquer atividade humana é assim. Ora, imagina o seguinte, uma empresa de engenharia. Aí tem um cara lá que é o engenheiro sênior, né? O cara que é o tal, o das galáxias, né? Tem um pepino, tem um problema, chama esse cara que ele resolve tudo. Ele olha para a máquina, olha, é isso, assim, 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 vai lá, resolve. Esse cara ganha mais que os outros, não ganha? Ganha. Sábado, 3 da manhã, deu um problema na empresa, chama o cara, ele vai de pijama lá, tudo bem, ó, é isso, 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 resolve o problema. Esse cara tem que ganhar mais. O engenheiro lá que faz o feijão com arroz e tudo, mais iniciante, né, ou não tão talentoso, vai ganhar menos. Em qualquer atividade é assim. O médico, um Dr. House da vida, né? O cara que é o médico que resolve tudo, que olha para o doente, já identifica qual é o mal e qual é a cura. Esse cara tem que ganhar mais do que os outros. Não é mais caro a consulta de um médico que é um tal, que é o bambambam, né, que resolve o problema? É mais caro. Ele ganha mais do que o outro médico, que é o médico de um patamar mais baixo, não é tão competente, ou é ainda um iniciante. No futebol é igual. O jogador que ganha mais, ele tem que entregar mais. Algumas movimentações é muito pouco. Então está havendo assim, uma narrativa, e o pior dessa narrativa toda do Gabriel que eu vejo é o aspecto que envolve o Tite, como se o Tite o sacaneasse. O próprio Tite falou na coletiva, e é o óbvio. Ia tirar quem? Pedro? Everton Cebolinha? Depois, Luiz Araújo? Quem que ia sair para jogar mais tempo?
Não tem cabimento. E quando ele entrava, pouco acrescentava. Minutagem você conquista jogando, aproveitando o tempo. O Pedro foi reserva do Gabriel muito tempo. E por que você falava que era um absurdo? Eu nunca achei um absurdo. Se você tem grana para ter um grande elenco, você vai ter um grande elenco. E quem vem jogar no Flamengo sabe que vai ter que brigar por posição, porque tem outros ótimos jogadores. O Pedro sabia disso. E ele era reserva na Fiorentina. Se ele podia ser reserva na Fiorentina, ele pode ser reserva no Flamengo. Mas ele entrava e fazia os gols. Jogava 15 minutos, 10 minutos, pimba. Então o Pedro criava essa situação porque, cara, esse cara entra sempre, ele participa bem, ele faz gols. Esse é o ponto. E nunca se falou, o Pedro tem que ter minutagem. O que se falava, que eu não concordo, é que o Pedro tinha que ir para outro clube porque ele tinha que jogar. Não, ele aceitou jogar no Flamengo. Se o outro clube quisesse contratar, que fizesse uma proposta e contratasse, o Flamengo pagou 14 milhões de euros para tirá-lo do futebol italiano. Então, assim, o Pedro, desse aspecto, ele trabalhou no tempo que ele foi dado. Para o Gabriel, querem que ele tenha minutagem, só que só pode jogar 11. Hoje mesmo, eu acho bem questionável a condição dele de titular absoluto com o Felipe Luiz, muito questionável. Mesmo sem ter outro centroavante, até porque, para mim, ele não é o centroavante igual o Pedro. Ele é um atacante. E para jogar com atacantes, o Flamengo pode ter outras formações. Vamos ver agora contra o Fluminense, ele deve jogar, né? Se ele consegue apresentar algo mais, depois de todo esse período de data FIFA, treinando com o Felipe Luiz, trabalhando no CT, ouvindo o técnico. Cara, se não for, ele tem que apresentar algo mais. Se ele apresentar algo mais, a gente vai chegar aqui na sexta-feira que vem e vai elogiar. Mas isso que ele mostrou nesses 2 jogos é muito pouco. É muito pouco e a gente não pode olhar de outra maneira. Aí vira paternalismo, né? E aí vem a grande contradição de parte da torcida, especialmente dos gabizetes. Que é assim, tem que ser profissional, futebol do Flamengo é amador. Não, mas o Gabriel tem que ter minutagem. Não, mas o Gabriel, ele tinha. Não, o técnico não gostava dele. Se você trabalha numa empresa e o seu chefe não gosta de você, digamos que o Tite não gostasse dele, não goste dele, não sei. Tá? Eu acho que a questão é meramente técnica. O que você faz? Você se entrega? Não, você trabalha mais. Você trabalha mais e melhor para mostrar para o chefe que não gosta de você o seguinte: você pode não gostar de mim, mas você vai ter que me aturar, porque eu vou fazer um trabalho bom. Me manda embora, que eu quero ver. Arruma um melhor que eu. Esse é o desafio de qualquer profissional, em qualquer área. Aí o chefe que não gosta de você, uma hora ele fala: cara, não suporta esse cara, mas eu não posso abrir mão dele, né? Vou deixar. Imagine quantos treinadores não gostavam do Romário e tinham que aturar o Romário. Alguém acha que era fácil lidar com o Romário? Pô, uma marra sem fim, assim, uma marra sumida. Não queria treinar, ele fala até hoje. Mas o cara entrava, era um outro futebol, né? Mas ele entrava e ele resolvia, fazia gol a rodo. Então, administrava-se isso. É assim que funciona. Mas sobre contrato, sobre renovação de contrato, não existe nenhuma discussão corrente. Eu acho que isso vai ficar, como deve ser, para o próximo presidente tomar a decisão, seja ele da situação ou um dos outros candidatos. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.